735 mil pessoas na fila de espera por um iPhone, por uma assinatura de iPhone. Esses são os números da Alugator, empresa que faz aluguel ou assinatura de telefone celular no Brasil. $735 mil pessoas na fila de espera por um iPhone, para assinar um iPhone. Esses são os números da Alugator, que tem só 3% de taxa de inadimplência no país como o nosso, o negócio deles, focado em assinatura de iPhone para a classe C e D. Olha que interessante. Não sei, Rod, se tem algum modelo de negócio parecido aí nos Estados Unidos. Aqui, o foco da Alugator é na classe C e D, focando naquelas pessoas que não têm R$10 mil, por exemplo, né, para comprar um iPhone novo. E aí ele pode assinar o iPhone pela Alugator. Então tem quase 1 milhão de pessoas, já bateu 1 milhão de pessoas na fila de espera. Olha que interessante, Olílio, esse modelo de negócio. Eu tenho um outro ponto que é legal também. Eles criaram uma maneira de subsidiar os iPhones ali, de financiar a compra dos iPhones. O cara compra tanto iPhone, ele precisa de tanto dinheiro, né, para comprar os iPhones e assiná-los e permitir que as pessoas assinem esse iPhone. Ele criou na outra ponta a Alu Invest, que é um fundo, um FDIC, fundo de renda fixa, onde as pessoas vão lá e põe um dinheirinho lá, compra cotas daquele fundo ou investe um dinheiro, e esse dinheiro vai para o aluguel dos celulares e ele paga cerca de 20% ao ano de rentabilidade na Alu Invest. Um modelo, para mim, que é, para mim, dos mais inovadores aqui do país, porque mexe com duas coisas. Uma, a era da assinatura, tudo as a service, quer dizer que a gente está caminhando para um mundo cada vez mais de serviço, né? E a gente vai falar hoje aqui sobre outras assinaturas também. E o segundo modelo é um modelo que dá acesso às pessoas, dá acesso à pessoa que às vezes não teria condição de ter um iPhone, sonha em ter um iPhone e agora pode. E eles estão expandindo para PlayStation 5, né? Está expandindo para o Nintendo Switch, para laptop, para MacBook, por exemplo, que são coisas muito desejadas pelas pessoas aqui, mas que muita gente não tem acesso. Aí fica a pergunta, Paulo, será que esse é um modelo de negócio que funcionaria só no Brasil? Porque é o custo do Brasil criar o negócio, né? Achei interessante o modelo. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia a fundo. Então, eles funcionam de uma ponta financiando, quase como uma financiadora para a classe C e D. Não sei como é que eles fazem a análise de risco, de crédito, se o cara dá calote, não dá calote, como é que fica. Provavelmente eles têm um algoritmo de risco, de análise de risco, e eles aprovam 93% dos pedidos. Olha que legal. Interessante. Então, provavelmente essa pessoa da classe C e D não tem acesso a crédito bancário para conseguir dividir, porque no Brasil o custo é alto. Você perguntou se tem aqui nos Estados Unidos, eu não conheço. Aqui tem modelo de leasing, né? Mas é para produtos mais caros, né? Carro, enfim. Carro é muito comum aqui ter leasing, né? Diferente do Brasil. É interessante isso. Mas a divisão, aqui o modelo de assinatura vai dentro do modelo de leasing. Mas para aparelho, não. Aqui o sistema financeiro é muito atrasado em relação aos Estados Unidos. A gente comentou isso no último episódio, tem vários... o modelo de Pay Later aqui, né? Buy Now, Pay Later, tá começando agora, famoso dividido em várias vezes, aí, parceladão que tem aí no Brasil, não tem aqui. Tá começando agora, que a Apple tá oferecendo. Agora, gostei do modelo, acho interessante. Do ponto de vista do consumidor, você abre o acesso. Eles provavelmente... A minha questão sobre o modelo de negócio deles, eles provavelmente fazem uma arbitragem aí em cima do que o investidor coloca. Eles compram,
retorno, e para o investidor é um modelo de investimento alternativo, né? Provavelmente eles vão precisar de um retorno maior, porque o risco também é maior. Como é que fica a liquidez para esses caras que eu estou investindo? Eu boto, sei lá, R$1.000, 10, eu não sei quanto que é a cota, mas botei R$10.000 na Alugator. Como é que quanto tempo se paga? Eu consigo vender qualquer hora a minha cota? Eu acho um modelo interessante. Eu entendo o modelo para o consumidor, mas o que me chamou atenção nesse modelo aí é montar um fundo, que você falou que é FDIC, e eu não sei se eles vendem para qualquer pessoa, mas eu posso comprar cota disso e vender, é isso? Você entra como investidor, acho que o mínimo é R$50 mil, e você tem um prazo para ficar ali dentro, né? E a partir desse prazo, durante o período do contrato, você vai recebendo mensalmente ou trimestralmente o retorno financeiro, já descontado os impostos. Então ele recebe da pessoa que alugou o celular e compartilha com você. A grande mágica do negócio é algo que a Localiza, o Lílio, faz aqui no Brasil há muito tempo, que é compra em volume. Então esse cara compra direto ali, né, da Apple, muitos celulares, muitos aparelhos, às vezes até muito mais do que grandes varejistas, e ele consegue um preço bem mais baixo por causa disso. E na outra ponta, depois ele consegue, inclusive, fazer a revenda desse celular. Depois de 3 anos, 4 anos que esse celular já cai ali, já não dá para você alugar, porque você pode alugar, inclusive, versões mais antigas. Você pode alugar o iPhone 11 ou o iPhone 12, pagando mais barato. Quando chega no final do ciclo, ele ainda vende esse aparelho, retornando ali parte do capital, né? Então, é um modelo que a Localiza faz há muito tempo. Compra carros em escala, aluga esse carro por um período, depois tem a Localiza seminovos que vai lá e vende o carro. Estou falando de Localiza, mas é o modelo de locadoras de veículos, a Águia Branca também tem. Geralmente funciona assim a cadeia, né, Lili? O que me deixou, primeiro, alô, renovadores, me deixou muito espantado. Eu estava até vendo a questão que a gente falou do PlayStation, né? E de novo, né? As minhas filhas adoram jogar tal, só que eu não tenho PlayStation 5 e acabou que eu morri no 3 e fiquei no 3. Eu sempre fico pensando, pô, vou ter o 5, não vou ter o 5, não vou. E aí, Rod, os caras alugam o PlayStation por R$ 2.099,59, que você pode fazer em 12 vezes, que vai dar 170, e aí você fica um ano, né? Agora, imagine, você fala, pô, mas eu vou pagar e depois eu tenho que devolver. Qualquer lugarzinho de jogo que você levar, você vai gastar mais de 200 pau por cabeça para jogar. Não tem menos hoje. Quer levar num lugar legal para jogar, você vai gastar isso. Então, o fato de você ter um videogame desse na sua casa para você, durante o ano, jogar, brincar, estimular, e depois você decide se você vai comprar ou não, sai muito mais barato do que se você falar, ó, eu vou uma vez por mês ou jogar. Uma vez por mês jogando, você já gastou dinheiro aí, em 8 meses você gastou dinheiro que você teria um PlayStation todo dia na sua casa, você teria 365 oportunidades de jogar. Mas o modelo esse de você poder investir, de você poder ter, vem crescendo muito no Brasil, né? Eu conheci a Alugator na feira de e-commerce que estava tendo em São Paulo, e aí um cara sacou o iPhone, e eu falei, cara, você já trocou de iPhone de novo, sabe que ficam trocando? Ele falou, cara, agora é alugado. Agora, se der pau, meu amigo, eu não tô... E ele falava com entusiasmo e fechou a roda nele lá, não, o meu alugado, e já o 14 Pro Max já começou a fazer propaganda do iPhone lá, de tudo que o iPhone fazia, e não sei o que ter. A empolgação do cara dele ter conseguido trocar, e só no Gustavo, no Alu, eu não sei se no final eu tenho a opção de ficar com ele para mim comprar, pagar uma parte ou não? Eu tenho que ficar trocando sempre e renovando o contrato? Por enquanto não, mas eu acho que eles estão pensando nisso. Mas, Lili, você tocou num ponto interessante, né? Às vezes a gente fica preso, assim, mas eu vou pagar o meu celular e não sou dono do meu celular. Mas, cara, daqui um ano a Samsung lançou um novo, a Apple lançou um novo, o seu já está desatualizado. Daqui 2 anos, daqui 3 anos, ele já não vale mais nada. Você vai vender um celular que você comprou por, às vezes, R$10 mil, em 3 anos, o celular vale R$3 mil, você vai custar vender, porque aí já tem algum defeito, já tem arranhão,
você vai botar no Mercado Livre, está sujeito aí a algum golpe, né? O cara falar que o celular veio estragado e tudo mais. Então, ele tira essa complexidade também de, putz, cara, vou ter que vou vender o celular. Não, você tem ele sempre novo. E a mesma coisa do modelo de carro por assinatura, né? O carro por assinatura, poxa, o meu é assinado aqui, pela Localiza Meu. E eu tenho sempre o carro novo, então você tem, né, as atualizações do carro, você tem tudo ali. E aí, pela assinatura, eu tenho seguro, manutenção, tudo incluído já na assinatura do veículo. Se você puser na conta, cara, faz muito sentido, assim. É porque a gente fica apegado a umas coisas, tipo, eu tenho que ser dono desse negócio. Por que você tem que ser dono? Se daqui 2 anos esse treco tá antigo já, tá... assim, infelizmente, a gente vive nessa sociedade que, né, você compra um relógio novo da Apple daqui 2 anos, cara, ele não é mais legal, já é meio lento, ele já não tem tudo que o mais novo tem, né? Eu fiz 3 passos aqui, Rod. Ó, entrei, cliquei no PlayStation, aí foi pro cadastro, fiz o cadastro, aí já tá aqui, ó, o Pix, pagar com Pix. Desculpa aí, Rod, você não tem Pix aí onde você tá, aqui no Brasil tem Pix. Tem pagar com Pix aqui, ou você coloca o cadastro do cartão e em 20 dias está em casa do PlayStation. Acabou. Cara, eu acho pro modelo, o modelo para o consumidor final faz sentido, você remove fricção e assim, não tem nada novo, a real é essa, né? Assim, você está facilitando, você está criando isso para outros produtos, tipo celular e tal, que eu acho super interessante, PlayStation, que são coisas que não, você perguntou aqui nos Estados Unidos, não tem, Gustavo, porque assim, é acessível, né? O iPhone não é barato aqui também não, é $700, mas é mais acessível, eu acho que também não tem essa cultura para esse tipo de produto. O que eu queria aprofundar nesse caso, que eu achei interessante, é o outro lado da ponta, que é investimentos alternativos. Você perguntou... Rod, mas antes disso, só me responde uma pergunta. O que você faz um device antigo, né? Porque assim, é muito comum nos Estados Unidos, você às vezes vê aquelas lojas de carro e tem lá carro por $5.000. Carro antigo não vale nada, cara. Como é que é um celular antigo? Você revende isso? Operadora. Trade-in na operadora ou você vende. É igual no Brasil, né? No Brasil eu acho que tinha esse modelo. A operadora recompra por um preço mais alto do que... A própria Apple tem um programa de recompra também, mas ela paga mais barato. Mas a operadora, você faz o lock-in com ela de 2 anos. Eu fiz 3 anos aqui com a Verizon e ela recompra o seu aparelho por um valor bem mais alto que a Apple pagaria, né? E aí aquela coisa, cara, eu poderia vender no eBay, mas aí eu tenho que encontrar com alguém e tal, você entrega para a operadora, entendeu? Então, eles fazem assim. Sobre a outra ponta, eu acho interessante o modelo. Esse modelo de investimento alternativo, eu acho animal. Eu acho que primeiro, você vai ter que ter um retorno acima da média, né? E a média da Bolsa da Bovespa, etc. A Selic, né? Tem que ser acima da Selic. Tem que ser bem acima da Selic. Você tem que... O seu benchmark em cima da Selic tem que ser bem mais alto, porque você tem que pagar pela falta de liquidez que você vai ter, né? Eu imagino que se eu comprei uma cota, aí eu vou usar a Lugator, mas tem outras aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem investimento em vinho. Tem uma empresa chamada Vinovest. Você faz investimento em vinhos raros. E aí, se o negócio quebrar, eles mandam vinho para sua casa. Você compra uns vinhos. Eu estava até olhando de fazer esse tipo de investimento alternativo. Se o negócio quebrar, você fica bêbado. Bom, tá resolvido. Picasso Homes, que é sobre casas. Faz casas fraccionais também, casas de segunda casa, né? Que é casa de férias, etc. E aí a casa trabalha para você. Você tem o upside da venda, da valorização da casa, mas também com o aluguel da casa para as pessoas, e ela vira uma fonte de renda. O que eu acho interessante desse modelo de investimento alternativo, no caso aí é celular, e é muito específico do Brasil isso, ou de países emergentes, por causa do custo de executar isso, é o potencial de retorno, né, em cima. Ou seja, eu não sei quanto que a Lugator está pagando, mas eu imagino que seja bem acima de 20% ao ano para cima, tá? Depende de quanto você coloca. Então, eu achei aqui, o valor mínimo é 30 mil e o máximo por investidor é de 2 milhões. E para pessoa jurídica, você pode investir a partir de 100 mil. Jurídico tem que começar com 100, física começa com 30, no máximo de 2 milhões. Cada um avalia o seu risco, mas eu acho que o que vale a informação que a gente está trazendo aqui é pensar
como pessoa física, em métodos alternativos de investimento que não existiam há 20 anos atrás, mesmo 10 anos atrás, isso era inacessível, né? Assim, compra de vinhos raros, nesse modelo que a Lugator implementou. Agora, o que mais que pode ter? Né? Quais outros modelos, quais outros produtos podem ser fracionados, né? Rod, aqui eu invisto em alguns negócios numa plataforma chamada Blocks, que é de investimentos alternativos. Então, lá, já investi em plantação de árvores especiais que é feita para corte. Eu já investi em mineração de Bitcoin. Então, é uma empresa que está comprando servidores para minerar Bitcoin, e aí dá uma rentabilidade muito maior. Então, lá tem vários investimentos alternativos. Eu gosto muito desse modelo como parte do portfólio, né? Como você falou aí, a gente tem que analisar risco. E também, gente, aqui nós não somos especialistas, isso não é uma recomendação de investimento, a gente só está mostrando alternativas porque que podem ser interessantes dentro da sua carteira de risco. Agora, olhando para o lado da Lugator também, Rod, eles foram muito inteligentes no modelo de financiamento da própria operação. Porque o outro método seria o quê? Vou atrás de um fundo de venture capital que vai ter que aportar aqui. Ó, eles já fizeram captações ano passado fizeram uma de 50 milhões, esse ano eu acho que já está acima de 20 milhões de captação. Então, seria como se ele estivesse fazendo rodadas o tempo inteiro e se diluindo, né? Ali Exato. Não, eles mantêm a empresa na mão dos founders, não tem diluição só ali de stock options, né? E alguns colaboradores que passaram a ser sócios da operação, mas no mais ele está criando uma maneira de financiar o negócio dele sem ter a diluição, que é o lado, né? É o downside de uma operação de funding, né? Normal, né? Então, acho que eles foram inteligentes nisso também, no modelo de captação. E ao mesmo tempo, ele faz o que o Lídio trouxe ali. Né, Lídio? Então, poxa, a partir de 30 mil reais. Então, ao invés do cara só buscar cheque de 5, 10 milhões, 20 milhões, cheque grande, ele consegue fatiar aquilo ali em vários cheques pequenos e no final ter um resultado interessante, né? Muito bom. Eu gosto desse modelo. Tem uma outra empresa aqui que faz investimento em artes, chama Masterworks, não sei se já ouviu falar. Tem quase 800 mil pessoas que já investiram e eles têm quase $1 bilhão em ativos sob o management, né? Então, esse tipo de investimento alternativo vai crescer muito. Eu olhei o do vinho e eu olhei esse, tá? Porque eu gosto muito desse tipo de investimento. E nesse caso específico de arte, eles marcaram uma call comigo. Não, nós queremos saber se você está pronto para isso, porque exatamente, você tem que entender o jogo, é o que você falou do negócio da liquidez. Olha que interessante né, como esse modelo é interessante. Né? Você tem o upside da possibilidade de ter retorno muito maior, mas ao mesmo tempo você tem que entender a lógica do jogo. A mesma coisa quando você investe num fundo de venture capital. Investir num fundo lá da Y Combinator, investir num fundo em Nova York, investir em fundo aqui no Brasil. Todos esses fundos são fundos de 10 anos, você não tem liquidez. E tem um fundo que eu investi aqui no Brasil, que eles pulverizaram a captação, que é uma grande empresa, um grande banco que fez a captação do fundo, trouxe um monte de gente. Outro dia eu estava falando com um cara do banco e ele falou, tá dando problema pra caramba, porque agora o cara quer vender, ele quer ter liquidez. Aí tem gente vendendo a participação, um ano depois da captação do fundo, tá vendendo a participação por 25% mais barato, porque não entendeu a lógica do venture capital, né, que é uma lógica de longo prazo, né? Acaba associando com o que está acostumado, né? Vou colocar dinheiro e vou ficar tranquilo mês a mês, né? Calma, isso aqui é longo prazo, né? Isso aqui você tem que entender o business, né? Tem que entender o negócio. Mas isso é uma coisa... Eu tava... Enquanto vocês falavam, eu continuei lendo aqui sobre a Lugator Invest, né? Que é um site diferente e tudo. E todo o material e o tamanho que eles estão. Mais de 5 mil investidores já. Mais de 24 milhões pagos a investidores. 100% do retorno pago em dia. É isso, é se aprofundar, né? Eu acho que quando a gente fala em investimento, e toda vez a gente discute isso aqui, cara, se aprofunda na informação, não vai no hype.
O Gustavo Caetano falou da Logueto, eu vou confiar dinheiro lá. Você entendeu? Não, é isso, né, gente? E a ideia é essa, né? Estimular que você entenda o business. Porque, ó, uma matéria que está aqui, Rod, ó, startup fatura milhões alugando eletrônicos e permite que outras pessoas lucrem com isso. Cara, se você não for a fundo entender o business do negócio, ó, isso aqui está na Valor Invest. Investimento em aluguel de iPhone 13 pode render 19% ao ano. Opa, peraí, como é que eu vou investir no iPhone e ainda vou render 19% ao ano? Mas tem sempre tem que ter o guts, né? Você tem que ter um pouquinho de estômago ali para aguentar esse negócio, né? Você não vai tirar amanhã o dinheiro e você falou perder 25%, o cara não está sabendo o que está fazendo, né? E a gente tem que entender a lógica de risco e retorno, né? Se você quer um retorno um pouco maior, você tem que estar disposto a correr um pouco mais de risco. Se você não quer ter um retorno maior, você pode correr menos risco, né? É assim em qualquer lugar. Eu comentei com vocês sobre minhas duas filhas, né? Que a gente fez lá o investimento delas lá, junto com... Eu abri a conta delas na C6, e é exatamente isso. A Giovana, de 13 anos, cara, de boa, o dinheiro tá lá, pai, quero comprar um negócio, ela planeja. A Júlia, se tem dinheiro e outro dia tem mais dinheiro, na cabeça dela tem mais dinheiro, tem que gastar aquele mais para voltar porque estava antes. Cara, se tem 1.000, chegou em 1.200, vou torrar 200, que agora tem 1.200. Então, e cara, as mesmas crianças criadas do mesmo jeito, na mesma coisa, tudo igual. Uma olha e fala, opa, tá crescendo, então vou gastar cada vez menos. A outra fala, não, juntou, quero gastar. Sobrou, quero torrar. Uma a gente esconde o cartão, a outra a gente libera. E é esse negócio, esse tique que a gente tem que olhar quando fala de investimento, principalmente de investimento de risco desse, né? Porque você não tem atuação ali, né? Você vai colocar a grana lá e assiste, né? E vê o filme rodar. Eu criei um framework financeiro aqui no começo do ano, até para dar uma organizada nos meus investimentos, né? Ele tem 3 pilares, tá? O primeiro pilar é o pay the bills, são as coisas que eu preciso para pagar minhas contas de casa. Eu tenho várias fontes de receita, né, para conseguir. Tenho 3 filhos aqui, um custo de vida alto. No meio aqui eu tenho um pilar que eu chamei de criando riqueza, né? E basicamente esse é de fundo imobiliário, renda fixa, fundos multimercados, é um negócio mais de padrão mesmo, né, de mercado. E na terceira ponta é o construindo o futuro. Estou traduzindo, que eu botei tudo em inglês, mas construindo o futuro. E aí, nesse construindo o futuro, aí tem fundo de venture capital, criptomoeda, um monte de startup, investi em 14 startups, isso aqui e tal. Aí, o que eu descobri? Eu tô, tipo assim, 80% do meu patrimônio está alocado no meu último pilar ali, que é super alto risco. E é muito do meu perfil, né? O perfil mais empreendedor, eu gosto desse tipo de coisa. Mas eu comecei a entender que eu não posso trabalhar assim. A gente precisa equilibrar o risco e o retorno. Então, agora eu comecei a alocar mais em coisas que trazem retorno menor, mas, ao mesmo tempo, tem risco menor também, porque eu acho que nenhum nem outro, né? Nem só ficar no pouco risco e baixo retorno, porque esse aqui também não te leva a um lugar muito mais longe, mas também esse caminho que eu fui, eu acho que é um caminho muito arriscado. Eu estou voltando um pouco a investir. Como é que na cabeça de vocês? Como é que vocês olham para os investimentos? Não, mas peraí, isso que você deu foi uma aula. O primeiro pilar é pagando as contas. Isso, aí é aumentar a fonte de receita. Precisa ter várias fontes de receita. O segundo é criando riqueza. E o terceiro? Construindo o futuro. Que são coisas, tipo assim, aí são negócios de 10 anos para frente para começar a ter retorno. Não, já avisar que você deu uma aula aqui já, fala, galera, aproveita, porque uma aula de como se planejar para hoje, amanhã e depois de amanhã, né? Ou você dá uma olhada no agora, no que vai acontecer nos próximos meses e seu futuro, né? Então, porque se você não criar isso, assim, se você ficar só no agora, essa bola de neve ela demora a ter um tamanho. Dá para fazer, mas os gurus financeiros falam,
se você investir X reais por mês, em 30 anos você vai ter não sei o quê, em 40 anos você vai ter isso. Tudo bem, é ok, tem que pensar nisso, tem que pensar. Agora, a gente tem que ter alguma coisa ali na última, né, no último pilar, onde a gente está falando assim, putz, se esse negócio der certo, é um retorno de 70 vezes, 100 desproporcional. vezes. Desproporcional. Mas Gustavo, o guru financeiro, ele precisa falar pro povão que eu digo assim, aqui tem uma expressão que eles chamam de average Joe, que é o João, pessoa normal, do dia a dia. E a pessoa normal, que tem as finanças apertadas, em qualquer lugar do mundo, Brasil, Estados Unidos, Coreia, o caramba 4, não pode se dar o luxo de fazer investimento ou fazer uma alocação desproporcional em investimento de altíssimo risco. Você já construiu sua história, você consegue. A pessoa normal é index fund, 80%, 90% da alocação e 5%, 10% com os perfis mais moderados. Aqui, nos Estados Unidos, eu uso uma empresa chama Wealthfront, que faz alocação automática, robô, advisor, que a maior parte do meu patrimônio tá lá. Meu caso pessoal, eu tava morando no Canadá antes de vir para cá, Brasil, então eu tive que fazer muita movimentação aqui e ali, mas você coloca no Index Fund, e eles são especializados em comprar Index Fund, e você assim, escolhe prazo. Você escolhe o seu nível de risco, ou o que você... Esses caras fizeram tem uma coisa muito interessante que eles fizeram agora. Primeiro, é o nível de risco, então você faz um assessment, ele faz uma pesquisa, e aí no final ele fala, você é agressivo, aí você pode calibrar manualmente, mas a compra é feita por ele. Por quê? Tem um negócio aqui que tem no Brasil também, quando você perde dinheiro como ação, você usa esse dinheiro da perda para reduzir o montante que você vai pagar em imposto de ganho de capital. E eles fazem isso aqui automaticamente. Então, eles ficam comprando e vendendo os seus ETFs ou os seus fundos indexados e fazem a colheita da perda da perda financeira, se você tiver, para fazer economia. Isso só tem através desse robô advisor deles. Ponto número 2 que eu achei que eles começaram a fazer interessante, e de novo, isso é um produto para massa, para investir em escala. Em vez de você fazer o stock picking, ou seja, escolha de compra de ação, que estatisticamente você vai perder dinheiro, você não é melhor do que a bolsa, e aí pode até colocar nas notas todos os artigos que mostram que a pessoa normal não vai conseguir nunca bater o mercado, o índice, né, por o índice público. Eles fazem umas compras por bolsão de investimento. Então, eles têm, por exemplo, empresas que pagam alto dividendo. Aí ele tem 4, 5 empresas ali. Você compra e ele faz a distribuição natural. A inteligência artificial, aí ele tem NVIDIA. Quem está investindo em inteligência artificial? NVIDIA, Amazon, AMD, as empresas que estão por trás. E aí eles começaram a criar social networks. Aí Facebook, Google, etc. Cara, eles começaram a criar em vez de você fazer a compra individual, você faz a compra de acordo com o objetivo. E aí abre a possibilidade das pessoas comprarem ação direto também, ter um retorno acima do ETF, pro seu ponto, Gustavo. Mas assim, eu acho que a média do investidor, o investidor normal, é 80%, 90%. De novo, não é dica de investimento, etc. É o que as pessoas fazem, é o que é o recomendado, 90% em ETF, que aí no longo prazo, em 30 anos, e a maravilha do efeito exponencial, né, do crescimento da bola de neve, é isso, cara, set and forget, compra e deixa e esquece. E aí, você usa o 5% para fazer umas alocações mais agressivas, cripto, etc. Mas desde que eu também tive meu filho, etc., tenho sido bem mais conservador nos investimentos. Aqui você tem planos educacionais que você compra, que usa depois para a faculdade, etc., que são livres de impostos. E aloco, eu sou do outro lado da sua moeda, Gustavo. Estou alocando hoje 80%, 90% em Robô Advisor e fazendo os meus projetos, que aí é onde eu dedico a maior parte da minha energia, do esforço, porque eu não quero dedicar tempo para tentar bater o mercado. Eu deixo para o Robô Advisor bater o mercado ou seguir o mercado, ter o retorno de 7%, 8%, que é a média histórica do retorno da bolsa anual.
e em cima do meu esforço, do meu trabalho intelectual, eu tenho retorno desproporcional através de equity em empresa. Essa tem sido a minha filosofia. Eu não tento bater o mercado financeiro. Eu acompanho o mercado financeiro com o que eu ganho e em cima do meu trabalho intelectual, com equity, eu faço a diferenciação financeira. Juscelino. Eu estava dando uma olhada aqui até num site do Bankrate aqui que fala do Robô Advisor, mas eu acabei olhando aqui, os números são... A gente começa a olhar investimento lá fora, né, como é que é, é uma outra realidade. Mas eu queria só tocar no ponto, Rod, que você falou da pessoa comum, aquela pessoa... Existem pequenos investimentos que você pode fazer, porque o educacional é muito importante para o cara. Por mais que o cara hoje não tenha R$200 para investir, que ele tenha 20, 30, ele começar a tentar entender como é que funciona para um futuro próspero, eu acho que é o mais importante. O cara não tem 10 mil? Não tem 10 mil. O cara não tem 1.000? Não tem. O cara tem R$10, R$30. É o cara pegar aqui e falar, cara, como seria se eu investisse isso em algum lugar? E tentar estudar exatamente o que você falou, Rod. Tentar entender, ir lá a fundo, como é que eu faria isso? Os 3 pilares que o Gustavo acabou de falar. E aí a gente não precisa falar de grandes números nos 3 pilares. Vamos falar de pequenos números. Como é que a pessoa faz isso? E eu vi um vídeo super interessante na internet esses dias de um cara que compra torresmo. O cara pega R$1, entra pega R$2, entra no barzinho, numa lanchonete e compra um saquinho de torresmo. Ele sai e vende por R$4. Ele volta, compra mais 2. E ele fica o dia inteiro filmando e falando, fica o dia inteiro fazendo isso. No final do dia, ele compra o pacote de 20 pelo preço de 14, se eu não me engano. E aí ele vende todos. Ele termina o dia com um lucro de R$175. Ele começou com 2. Ele começou com R$2 de manhã. Terminou o dia com um lucro de 175. Ele foi voltando, sozinho, andando, vai lá. Ele fala, cara, é claro que a gente não vamos falar aqui de EBIT, nada, lucro, pronto. O cara tinha 2, ficou com 175. Como é que ele fez isso? Ele investiu tempo, ele teve a estratégia, como é que ele ia fazer, como é que ele abordava as pessoas. Ele falava, cara, eu tô fazendo aqui, e ele ia vendendo. Então, é isso, é você começar com R$2, né? Você começar com R$10, mas é você entender que, cara, e hoje em dia investimento é para todo mundo. Investimento é para quem quer investir pouco. Quando você olha alguns programas que você coloca 10, 20, 30, R$50, eu tenho não tá aqui o da XP, eu tenho na XP lá que eu falei para minhas filhas, vamos testar dentro da XP. O primeiro que colocou lá, acho que foi R$200, cada uma colocou, e testou, e tá lá. E a Giovana ainda comprou Americanas. E ela tem lá na Americanas lá, e ela fala, eu não vou vender, pai, vou ficar com a minha Americanas aqui quietinha. Eu falei, tá bom, é uma opção sua. Então, mas é isso, é como que a gente consegue ter a cultura do investimento e deixar o dinheiro trabalhar pela gente, né? E não a gente trabalhar pelo dinheiro, né? Que a gente fica sempre focado em trabalhar por ele e esquece de deixar ele trabalhar pela gente. Mas só para fechar o que a gente falou, a história do robô, que acho que a grande maioria das pessoas não sabe o que é a história do robô advisor, como é que funciona, né? Só para você dar uma pinceladinha nisso e por que você escolhe o robô? O robô advisor funciona assim. No Brasil tem algumas empresas, eu não sei se ainda faz, mas há uns anos atrás a Magnetis fazia isso, ou pelo menos alguma coisa parecida. Não sei se ainda faz. Isso. Mas basicamente, Lílio, você pega um valor mínimo aqui, acho que é $1.000 para começar a investir. Você pega $1.000, aloca nessa empresa aqui, chama Wealthfront, ele faz um perfil, faz algumas perguntas básicas para entender o seu apetite para risco, desde idade, aí fazem aquelas perguntas subjetivas, se o mercado cair 10% hoje, o que você faz? Você vai vender, você compra mais, você deixa do jeito que está, etc. E no final ele te dá uma resposta, fala assim, nossa recomendação de alocação de portfólio para você é agressivo, ou não, médio, ou então conservador. E aí você escolhe a recomendação deles, ou você faz um ajuste. E a partir do momento que você colocou o dinheiro lá, aí tá com eles. E aí eles vão te mandando um relatório todo, você pode entrar na app e ver como é que tá a performance, ou você vai recebendo os relatórios. E aí eles fazem a distribuição dentro dos fundos ETF, né, são os index funds que compram as ações da Apple, da Microsoft, enfim, aí eles fazem a alocação. E eles a alocam dentro desses papéis, dentro desses fundos. E, cara,
para mim, é o que eu falei, você compra e esquece, entendeu? ETF é 30 anos, 40 anos, tem target que vem pelo ano, né? Às vezes 2050, 2060, e aí você deixa e espera o efeito de bola de neve acontecer. E, ao mesmo tempo, o que eu falei... Será que brasileiro pode ter acesso ou não? Você tem que ser cidadão americano? Não, você precisa residir aqui, fiscalmente. Ele faz essa pergunta específica. Mas aí no Brasil tem, né? Tem esse modelo também. O que eu acho, para pessoa normal, cara, funciona, entendeu? Então você vai ter a exposição acima da média, de renda fixa, do mínimo, do investimento mínimo de risco, e ao mesmo tempo você vai ter a exposição a mais de um papel, né? Você vai comprar ETFs que vão segurar 100, 200, 300, às vezes tem ETF que faz o espelhamento do SP500, que são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Então você dilui o risco ali e você tem acesso ao upside. Se você olhar, por exemplo, o SP500, a maior parte uma percentual muito grande, eu não sei de cabeça quanto era, mas, por exemplo, a Apple, Microsoft, a Amazon, essas grandes empresas de tech, elas fazem uma boa composição, elas têm uma boa composição dentro do SP500, né? Então você tem ainda a exposição aos setores que crescem rápido. Você não vai ter a mesma exposição, por exemplo, se você comprasse uma NVIDIA, se você tivesse comprado uma NVIDIA o ano passado, mas para pessoa normal, de novo, isso vira loteria. Entendeu? Então funciona assim, você compra, deixa, o robô faz o trabalho para você. Eu achei um aqui no site aqui do Bankrate aqui, a Betterment, você começa com o mínimo de $10. Tem um de 3.010 aqui, quer dizer, cada vez está ficando mais fácil entender isso, como é que funciona, né? Acessível, né? Galera, olha que interessante, Mercado Livre lança Mercado Play. E aí, Lílio, você que tem em casa duas aficionadas por streaming, o que vocês acham dessa estratégia? Deixa eu só falar da minha experiência, porque eu experimentei. Tem um hack para experimentar o Mercado Play que ainda não está disponível aqui para qualquer pessoa, mas se você for no seu aplicativo do Mercado Livre, clicar nas configurações e colocar seu país como Argentina, como mágica, aparece... Mas o catálogo da Argentina ou o catálogo Brasil? O catálogo Brasil, assim, porque eu acho que deve ser parecido, porque você pode configurar a linguagem, né? Deve ser o mesmo. E o interessante que eu vi ali, vários filmes das antigas, aqueles filmes clássicos, tipo Men in Black e outros, né? Que são clássicos da nossa época, e filmes novos que estão no Disney Plus ou no Star Plus, se você for nível 6. O que está por trás do Mercado Play? O que vocês acham que está por trás do Mercado Play? Dizendo aqui, trazendo aqui um número de que o Amazon Prime gerou ano passado $30 bilhões de receita para a Amazon, além de ajudar em fidelizar clientes, aumentar a frequência de compra, aumenta o gasto total. O que vocês acham? Por que o Mercado Livre entrou nessa batalha sangrenta onde tem gigantes aí brigando? A primeira coisa que eu acho que é a manobra do Mercado Livre, né? E ele deixa claro isso ele foca a propaganda, né? Ele foca você fazer propaganda dentro do streaming, né? Então, cara, se você quer assistir de graça, um monte de coisa, vai assistir, mas eu vou bombardear você de propaganda. Só trazendo minha experiência, a cada 10 minutos tem uma propaganda, tá? Então, assim, para um filme, é uma experiência cheia de intromissão. Voltamos para a TV aberta, né? Que você está assistindo o filme lá, propaganda, comercial, Até o Roger Novo, ele não vai lembrar disso. O videocassete 8 cabeça, quando você gravava a programação, era possível, porque como propaganda não era em estéreo, ele conseguia pular a propaganda. Ele parava de gravar, pulava a propaganda e voltava a gravar de novo, cara. Ó, história. O videocassete era capaz de pular a propaganda. Mas é isso, o do Mercado Play, na visão do que eu entendi, do que eu li sobre eles, eles querem focar nisso, né? Você tá ali assistindo,
E de verdade, o algoritmo hoje já consegue entender o seu gosto, né? O algoritmo já consegue entender o que você assiste melhor ali, com todo mundo que está na sua casa. Se você tem a mania como eu de estar assistindo alguma coisa, ver um seriado, pesquisar no celular para assistir depois, ou alguém fala, pô, tem alguma coisa na Amazon, na Globoplay, legal, vai lá, aí você marca para assistir depois. Todos esses números o Mercado Livre vai pegar seu, né? Você tá lá, o que você gosta de assistir, como é que você gosta de assistir, que hora que você gosta de assistir. Aí depois você entra no aplicativo do Mercado Livre e pesquisa ali prancha de surf, aí você vai lá e assiste um programa de surf nele. Aí ele começa a entender, além do seu hábito diário de comprar, ele entende o seu hábito diário de lidar com as suas coisas, de lidar com a sua televisão, com a sua casa. Quer dizer, é o ápice, é a hiper personificação, né? O cara fala, cara, agora eu entendo você na vírgula. São todos os números possíveis e imagináveis que você vai ter, que eles vão ter, para saber como te bombardear com a informação correta no momento certo, né? Não adianta querer me vender, sei lá, programa de... Não adianta me jogar um programa de culinária e depois vender uma prancha de surf, né? Se eu tô ali focado em assistir surf, me oferece prancha de surf. Se eu tô ali focado em ver programa de culinária, me oferece materiais de culinária. Então, o cara vai começar a entender tudo que você está fazendo no dia a dia. Pelo que eu li do que eles estão fazendo e como tá, para mim é essa a sacada. A sacada é entender exatamente o que o cliente está buscando. Eu até achei uma matéria aqui que é justamente isso. Eu estava, enquanto falava você, eu fui falar aqui da diferença, mas enquanto a Netflix e outros streaming focam na assinatura e no pagamento mensal para sustentar seu negócio, o Mercado Livre tem a abordagem inovadora, seu novo serviço foca na propaganda, né? Em gerar receita com propagandas. E aí, eu não sei se a sua propaganda... As propagandas são de vários, de produtos, tudo, Gustavo? Aleatórias, são várias coisas. Vai vingando. Para mim, um outro ponto aí do porquê da estratégia. Como é que você entra no mercado tão sangrento? Eu trouxe alguns números aqui, ó. Netflix gastou em 2019 15 bilhões de dólares com conteúdo, em 2022 22 bilhões de dólares. A Disney em 2022 17 bi de dólar, Amazon 13 bi de dólares, Warner 8 bi de dólares, tudo em 2022, ano passado. Os caras entrarem num mercado tão sangrento tem que fazer algum sentido. E aí, Rod, eu lembro muito de você sempre me zoando, de eu ser um dos poucos que utiliza Samsung, e você me zoava porque eu tinha um Mac e usava Samsung, né? Nós estamos falando também de uma guerra de ecossistemas. Quando você está dentro de Apple ou dentro de Amazon, você está dentro de um ecossistema, né? Será que é isso também que o Mercado Livre está querendo trazer? Sim, sim e sim. Lílio, ponto do data 100% correto. A partir do momento que você entende, você tem outros sinais de consumo, os pontos de informação sobre o Gustavo, sobre o Lílio, sobre a pessoa que está consumindo, você consegue oferecer anúncio mais segmentado. Se oferecendo anúncio mais segmentado, você aumenta o CPM, que é o custo por 1000 impressões, e vira uma mídia mais valiosa. Lembrando que a gente está vivendo na era da atenção, né? O tempo que as pessoas gastam dentro do seu ecossistema. Então, faz muito sentido. E lembrando que players tipo Amazon, Mercado Livre, agora estão com uma área de mídia muito grande. Esses caras viraram um player. A Amazon virou o terceiro player de mídia já, né? Depois de Google e Facebook. Então, aqui nos Estados Unidos, essas empresas estão crescendo agressivamente a área de mídia e, obviamente, a partir do momento que você oferece mais inventário, vídeo, streaming, você aumenta o inventário disponível para vender publicidade também. Agora, o ponto do ecossistema, Gustavo, a conta que também tem que ser feita, porque você está certo sobre a ótica do custo de financiamento disso, mas tem alguns pontos para a gente desdobrar aí, né? O primeiro é o seguinte, a aposta por trás do Mercado Livre é a retenção, né? Eu imagino que seja. Não conversei com ninguém do Mercado Livre sobre isso, mas o modelo para fazer sentido para eles você dentro do ecossistema do Mercado Livre, você vai aumentar o lifetime value, que é o que você chama que é o quanto você vai gastar dentro da sua vida no ecossistema do Mercado Livre, né?
Então, provavelmente a sua assinatura do Mercado Livre, acho que isso está acessível para quem é um nível mais alto dentro do ecossistema de loyalty do Mercado Livre, né, Gustavo? Só para deixar o Gustavão com inveja, eu atualizei o aplicativo, no meu tá liberado o Mercado Video Play aqui, ó, consigo assistir qualquer uma. Agora, sob o ponto de vista de investimento, eu acho que o movimento que o Mercado Livre fez foi certo e ele aprendeu com o erro da Verizon aqui nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, a Verizon comprou, a American Online comprou o Yahoo, e na época a ideia era criar um pipe de criação de conteúdo gigantesco, justamente para diferenciar no Verizon, no serviço de streaming da Verizon, que acabou sendo um fracasso. E hoje, por exemplo, quando a gente está falando do celular, eu sou um cliente da Verizon e eu tenho acesso ao Disney Plus como parte do pacote, né? Então, o que o Mercado Play, meu entendimento aí do Mercado Play, eu não utilizei ainda, mas eles fazem licenciamento do conteúdo, não fazem a produção original ou exclusiva, que é o maior gasto de Netflix, HBO e todo mundo. Eles fazem o licenciamento de catálogo. E aí entra na guerra da diferenciação um pouco mais difícil. Você tem prós e contras. Vai ser mais barato, mas é mais difícil diferenciar, porque você não tem conteúdo exclusivo. Só quero levantar um ponto sobre o streaming, já que a gente está falando nesse assunto. Essa semana eu recebi 2 e-mails, um do Spotify e um do YouTube Premium, que o preço da minha assinatura estava subindo. E aí eu comecei a olhar, e coincidentemente hoje o Wall Street Journal lançou um artigo aqui que chama Streamflation, ou seja, a inflação dos serviços de streaming. E tem um gráfico interessante, depois a gente vai colocar no link das notas, o quanto subiu de um ano para cá todos os serviços. Olha só, Hulu, HBO Max, Netflix, Paramount, Peacock, Disney Plus, todos esses serviços, Spotify, YouTube, todos esses serviços aumentaram o preço, em média, 25%, de outubro do ano passado a julho julho desse ano. Tá? Então, 25% de aumento, sendo que a inflação aqui nos Estados Unidos, o recorde foi 7%, né? 7 e pouco por cento. Ou seja, essas empresas aproveitaram o momento para aumentar o preço. E por que isso? Você falou sobre gasto, Gustavo. A verdade é que, à exceção do Netflix, todas essas empresas dão prejuízo. Todos os serviços de streaming dessas empresas dão prejuízo também. A Disney gastou 1,5 bilhões, né, queimou em 2022. A Netflix, o valor de mercado dela é 190 bilhões, é maior do que todas as outras competidoras. É a única do serviço de streaming que dá dinheiro. É sangrento, tem muito investimento em produção, e a Netflix parece que até agora foi a única que conseguiu virar a chave para virar um modelo lucrativo, enquanto todas as outras ainda estão no modelo de aquisição de conteúdo. E o que vai acontecer? Para voltar para você aí, Gustavo, que eu sei que você gosta do framework da era da divergência e da convergência. O ponto é, a gente antigamente, o processo era unificado, você pagava a assinatura da TV a cabo, ainda tem, obviamente, mas assim, você paga a assinatura da TV a cabo, um valor específico fixo, você tem acesso àqueles 130 canais. O que passou a acontecer? Todo mundo falou, não faz sentido, eu não assisto esses canais, por que eu estou pagando isso tudo? Vou pagar o Netflix separado. Só que aí veio a era da divergência. Todo mundo falou, vou criar o meu serviço de streaming também. Disney criou o serviço de streaming dela. Disney tem 2 aqui, ESPN e Hulu. Aí a Peacock a NBC criou dela, Paramount criou. E aí você tem um show favorito, um programa favorito, você vai ter que assinar aquele serviço, HBO. E tem um gráfico que mostra, vou colocar nas notas também, hoje o preço que você paga em todos os serviços de streaming juntos é maior do que você pagava no cabo, no preço médio mensal. E aí, o que os analistas hoje estão discutindo, a grande discussão as pessoas vão começar a estão pulando de serviço de streaming em streaming. Por exemplo, eu gosto de uma série aqui que chama Yellowstone, ela passa na Paramount Plus. Cara, no período que o Paramount Plus estiver no ar, eu vou assinar ela. Depois eu cancelo e assino o Peacock. E aí as pessoas vão pulando de serviço em streaming em serviço em streaming, porque é caro. E aí, para passar de volta, alguns serviços de streaming começaram a introduzir publicidade. O modelo de Netflix introduziu aqui. Você tem um modelo de assinatura com modelo incluso de publicidade. Para tentar ficar mais acessível para o consumidor final. Enfim,
O ponto é, a guerra de streaming que está acontecendo, todo mundo tem uma divergência dos players, tá todo mundo... Eu, por exemplo, assino 4, 5 canais diferentes aqui, e eu tô começando a selecionar. E eu acho que o mesmo vai acontecer no Brasil. E você tende a ter alguma consolidação depois, em poucos players, porque até quando você vai conseguir ficar queimando caixa para tentar virar a operação? São poucos, no final das contas vão ficar poucos players e players que consigam se diferenciar. E a aposta, naturalmente, vai para a Amazon, Apple e alguns que conseguem ter caixa para bancar essa operação e fazem o bundle, né, voltando para a era da convergência. Então a Apple tem o Apple One, a Amazon tem a Amazon Prime. E aí é que eu acho que o Mercado Livre, para fechar o meu ponto aqui, é onde o Mercado Livre vai fazer, Gustavo. Vai estar dentro da sua assinatura, dentro do seu modelo do programa de loyalty, e você vai estar dentro, ele tem um bundle com o Mercado Play junto para quem quiser consumir. E aqui tem uma mágica, né? E tem um negócio aqui muito louco que acontece no Brasil, que é quando a Globo entra no jogo, né? E quando você olha a Globoplay aqui, que ela cresce, e eu escutei uma vez um programa, e até eu estava ouvindo o Flow, alguns podcasts e tal, que quando o podcast começou a pegar no Brasil, quando você tinha lá 1.000 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas ali escutando, era um sucesso. Depois que a Globo entrou, esse número foi para casa do milhar, porque os caras são uma máquina de fazer podcast. E aí, eu peguei o número aqui, Rod, e aí tem uma parcela aqui, tem um número aqui que 70% da população que assina ou assinaram streaming, 92% fala que Netflix é o top. Ó, eu tô com Netflix, então todo mundo aqui, o ranking é Netflix. E todo mundo vem perdendo alguém de um ano para o outro. Aqui no Brasil, no ranking, o primeiro é Netflix, em segundo lugar aqui, segundo, chama Tela Viva, a Amazon Prime está segundo, depois vem Disney, Globo e HBO Max. Mas são programas de streaming que vem crescendo e todo mundo quer ter alguma coisinha ou assistir. Mas o que eu gostei dessa sacada e que eu acabei de ver aqui, Gustavo, do mercado Play, é que quando você chega num filme da Disney, tá escrito aqui, ó, exclusivo com L+. Você precisa ter aquele pago para você conseguir assistir o que é da Disney, dos filmes deles. Os outros, ó, por enquanto, estão todos liberados. Ó. Tem aqui da Marvel, aqui tá liberado, tem... Só quando tem o logo da Disney que fala que você tem que ter aquela assinatura mensal do Mercado Livre, tem que ser no pago. Loyalty, exato. Então, para mim, a lógica toda do Mercado Livre é tempo. Ele quer que você passe mais tempo. Se você pegar os apps chineses, o que eles são? Eles são uma máquina de entretenimento. Shein, Shopee, AliExpress e outros. As pessoas navegam ali, passam horas ali dentro, porque aquilo ali tem entretenimento, no caso, né, específico ali para consumo, mas na China, por exemplo, o live shop é muito forte, né? As pessoas estão vendo live de mulher passando batom e compra o batom e tal, e aqui na América Latina ainda não pegou, né? Então, acho que a lógica do Mercado Livre é fazer com que você gaste mais tempo dentro do aplicativo do Mercado Livre, use aquilo ali como entretenimento. 2, lembrar que o Premium, o Top, você precisa ser o nível 6, quer dizer, você tem que consumir um tanto ou pagar a assinatura do nível 6, e você começa a criar vínculos na cabeça do cara de que, poxa, eu tenho que comprar no Mercado Livre porque eu ganho acesso a Disney Plus, porque eu ganho acesso a outras coisas, né? É quase que irracional. A gente falou isso no outro episódio. Mas tem uma história, eu queria voltar em 2 pontos que você trouxe. O primeiro é a lógica lá atrás eu já falava isso, de que a gente sairia do mundo super concentrado, do mundo que era a era da... a era da... Como é que chama, Paulo? Da convergência. A era da convergência, e a gente ia caminhar para o mundo da era da divergência, e é exatamente o que aconteceu. A gente tinha, como você falou, NET, ou a Vivo, ou não sei o quê, onde você convergia tudo ali, tinha Globo que convergia tudo nela, futebol, e de repente agora você vê campeonato italiano num lugar, Libertadores em outra. A gente está vivendo a era da divergência, cada vez mais canais. Para mim, Mercado Livre vai caminhar no sentido ali de Apple TV ou Roku,
que são agregadores, são um hub que agregam diversos players. Daqui a pouco você vai poder assinar outros canais ali, outros streamings ali dentro. Ele vai virar um hub para atrair, porque ele tem algo que interessa para esses streamings também, que é a audiência. Né? Interessa muito que a audiência venha para cá. E na minha cabeça, o movimento que eles estão fazendo é esse. Agora, tem uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de streaming e de conteúdo. E, Rod, a gente falava muito isso no passado, que conteúdo é rei e distribuição é a rainha. Né? Você precisa de distribuição. Mercado Livre tem distribuição, mas não tem conteúdo. E, para mim, a lógica de conteúdo ela tem 3 pilares. Primeiro, ele precisa ser raro ou escasso. Por que a Globo, por muito tempo, foi dominante aqui no nosso país? Porque ela tinha o futebol. Era exclusivo da Globo. Hoje, eu consigo assinar algumas coisas, por exemplo, Premiere, né? Para ver o meu Cruzeiro cabuloso. Eu assino o Premiere dentro do Amazon Prime. Dentro da Amazon, eu assino o Premiere. Então, quer dizer, já começa a ter canais de distribuição. A Globo entendeu que ela precisa ter, né, mais distribuição. Todos os players já entenderam isso. O segundo ponto é qualidade e o terceiro é relevância. O que é relevância? Hiperpersonalização, nicho, foco, canais cada vez mais segmentados. Tem Fish TV, canal de pesca. Quem ama pesca, vê Fish TV. Meu avô, seu microfone tá... Meu avô, que era fazendeiro, ele via ali o canal do boi. Né? A gente vai ver o crescimento desses canais segmentados, mas a minha crença é de que, como o Rodrigo falou, nós vamos voltar para o mundo onde estaremos concentrados de novo na mão de povo. Agora deixa eu lançar o contra desse argumento aí. Porque é o seguinte, tem uns exemplos que provam o contrário. E o que você está falando, o que eu quero falar agora não vai invalidar o fato de em alguns casos específicos você vai concentrar em alguns players, mas existem os exemplos que provam o contrário. Exemplo, Spotify, Apple tem o Apple One, que é uma assinatura super barata que você paga, tem Apple Music, Apple não sei o que, Apple TV, etc. Todo acesso a Apple. Mesma coisa com a Amazon Prime, você tem acesso a Amazon Music. Nenhum deles conseguiram bater o Spotify ainda. O Spotify é líder de mercado isolado e continua crescendo, enquanto os outros estão estagnados. A Amazon Music é praticamente irrelevante. Mesma coisa do YouTube Music. Eu pago o YouTube Premium aqui e pago o Spotify. Então, o ponto é... Tem uma questão aí da usabilidade, da experiência do usuário, ou seja, utilizar a experiência do Spotify é muito melhor que a da Amazon Music. Eu também acho que é muito melhor do que do YouTube Music. E o meu ponto de vista disso é o foco dessas empresas. A Apple é muito grande, cara. A Apple não sabe fazer software decente. A Apple é boa de hardware, de experiência de hardware. A Apple não consegue fazer software que seja utilizável. E, na boa, é uma linha muito pequena. Quanto tempo você acha que o Tim Cook tem para dedicar para falar sobre Apple Music? É uma subdivisão da subdivisão que responde a um presidente. E isso não tem o tempo executivo. Enquanto o Spotify vive e respira para fazer aquilo. Né? E isso faz muita diferença. Então, e aí a gente volta nos super nichos. É a era dos super nichos. Ao mesmo tempo, né, quem gosta de música tem um bom serviço de música, né? E ali ele agrega muita coisa. Então ele acaba sendo um hub. Né, Rod? Assim, o Roku tem muito essa cabeça. Assim, ele tem vários players, várias apps dentro do Roku, que é um aparelhinho que você pluga, espeta na sua TV, como o Google tem também, a Apple tem. E ali dentro roda diversos serviços. Né? O próprio... eu tenho o Amazon Fire aqui, e ele lá dentro tem HBO, tem Paramount, tem todos os serviços de streaming, Globoplay, tá tudo lá dentro. Então, assim, a gente começa a ver competição com cooperação. Né? É uma lógica nova. Agora, olha que interessante. No ano passado, eu fui... uma turma de um jogador de futebol da seleção brasileira me ligou, falou assim, queremos entrar no negócio aqui do Tom Brady.
Tom Brady havia criado uma startup nos Estados Unidos focada em conteúdo chamada ROS, Religion of Sports. E eles falaram, pô, Gustavo, você que entende desse negócio, dá uma olhada pra gente, dá uma avaliada nessa Religion of Sports aí. E, cara, na hora que eu vi, eu falei, caramba, explodiu minha cabeça. O cara, primeiro, é o Tom Brady. Ele é o grande ícone do esporte americano recente, né? Ele tem um networking que pouca gente tem. Esse cara consegue chegar em todo mundo. LeBron já tinha feito a dele, acho que era uma empresa na época, já valia mais de $1 bilhão e outros também já tiveram histórias assim. Eu falei, cara, é a hora de entrar. Inclusive, quero entrar também e acabei entrando com eles nessa empresa. O que essa empresa faz? Conteúdo de esporte para vender para os grandes players. Então, eles vendem para a Amazon, vendem para outros, para Netflix, para todos esses grandes, né? O mais recente aí foi daquele lutador de UFC, o documentário dele. Começou, inclusive, com os documentários do próprio Tom Brady, que chama Man in the Arena, eu acho, que dando um pouco dos bastidores ali da carreira dele. E agora ele está expandindo para vários esportes e tal. De novo, o poder do super nicho, né? Eu não posso revelar os números aqui, mas eu entrei no começo do ano passado, no final do ano, que era um número muito maior aí só de contratos que eles haviam fechado. Agora, quem paga essa conta? O cliente. É nosso, é o que o Rodrigo estava falando da inflação dos streamings, é o que a gente vai ver cada vez mais, porque essa conta é caríssima. A não ser que, Lírio, a gente tenha inteligência artificial criando conteúdo, fazendo filmes personalizados com artistas que não existem, é muito caro. O filme novo do Tom Cruise foi caríssimo. Missão Impossível novo, né? Então, para um filme se pagar hoje, ele precisa ser um grande sucesso. Então, e no streaming, uma coisa que eu aprendi com o digital é que o digital destrói valor. Tudo que tem muito valor fora do digital, quando chega no digital, ele é barato, ele destrói valor. Então, o cara vai no Cinemark ali, pô, fisicamente vai lá, gasta, cara, você não gasta menos de R$100 para ir no cinema com a sua família. E aí, às vezes, na hora de pagar R$25 por um serviço de streaming, você acha um absurdo, acha caro, acha que não vale. Então, essa lógica agora é isso, assim, poxa, o cara tem uma mega produção e depois joga no serviço de streaming onde o valor é baixo, o consumo é muito imediato. Você consome uma série que custou, às vezes, centenas de milhões de dólares, você consome essa série em uma semana e aí? What is next? Cadê? Pô, não tem mais série, não? Disney Plus, pô, não vai lançar mais nada, não? Você vê que a Disney mesmo, e eu já vou liberar a palavra para você, mas a Disney mesmo está encolhendo a janela. Você pega a Ariel, que estava no cinema outro dia, Pequena Sereia, já está entrando no Disney Plus. Os da Marvel, né? A janela é quase que um mês entre o cinema e o Disney Plus. Por quê? Porque ela precisa gerar conteúdo do Disney Plus, senão o business do Disney Plus vai afundar, porque as pessoas têm sede de conteúdo e está ficando cada vez mais difícil suprir essa demanda ali. E se você for no pago, né? Se você, assim que sai do cinema e entra no streaming, se você pagar, além da mensalidade, você pagar para assistir, aí você vê mais rápido ainda, né? Acabou de sair do cinema, você paga lá R$17,90, R$18,90, às vezes, se quiser comprar R$50, você já tem o filme uma semana depois, 3 dias depois de sair do cinema, você já consegue. Mas um tempo atrás eu estava conversando com o Rodrigo Pimentel. O Pimentel, Rod, é o escritor do Tropa de Elite. Ele era do BOP, ele escreveu Tropa de Elite, a gente estava batendo um papo justamente sobre isso. E ele estava falando dos filmes que ele escreveu, tal, do último filme que ele soltou na Netflix, aí o documentário, eu assisti e tal. E ele falou isso, ele falou que às vezes o que ele gasta lá no Brasil para fazer um filme, ele vai vender, ele não tira 10%, cara. Os caras não pagam nada no filme para jogar no streaming, não paga nada, porque ele falou, dá muito trabalho, dá muito custo, é muito difícil você conseguir produzir com dinheiro próprio e etc. E depois, quando vai pro streaming, o streaming não quer pagar quase nada, cara. E o Leandro Hassum, esse dia, tava falando a mesma coisa. Puta, cara, não tá fácil. E eu acho que é por causa disso, né? Tá ficando tão fácil e tanta opção. Não sei se vocês já pararam para olhar e para contar a quantidade, o volume que tem de coisa para assistir lá, né? E a quantidade de streaming. E só para falar dos hubs,
eu utilizo o Google TV, né? Porque no Google TV ele joga tudo. Você instala o aplicativo do Google TV no seu celular, ele pega todos os streams, joga dentro lá e você, num lugar só, você consegue. Lá embaixo escreve, né? Se é HBO, onde é que ele tá, mas ele joga todos, menos Globoplay, que acho que até a Globoplay tem, agora tem a Globoplay também, que igual o Fire, quando lançou o Fire, na Amazon não tinha Globoplay, você não conseguia assistir. E para melhorar, e eu acho que para colocar uma pimenta até pra gente, daqui a pouco a gente tá chegando no final aqui, a Claro lançou, né, aquele Claro Box, que é uma caixinha da Claro, eu acho que ela cansou dos gatonete, ela lançou dela. É uma caixinha da Claro que você carrega ela. Quando você quiser, liga na internet, você tem todos os canais da Claro ali na mão, cara. Mas porque tem no celular, tem um aplicativo. Mas, de novo, a gente tem que entender a realidade do Brasil, né? Não adianta você ter o celular ali que você não vai conseguir replicar, não consegue espelhar e etc. Mas a Claro tem, né? Aquela Claro Box TV lá, que é uma caixinha que você paga um valor mensal e você tem todos os canais da Claro na mão em qualquer lugar que você vá, né? Eu acho que tem essa ampliação, está crescendo muito, tem muita gente selecionando, está dando para assistir muita coisa boa, tem muita coisa que está em vários streams, né? Você assiste a mesma coisa depois que cai a patente, principalmente coisa antiga, você está assistindo em todos os lugares, né? Mas enfim, meu amigo, eu acho que a gente está partindo... Só um ponto em cima do que você trouxe, né, e do que a gente está falando aqui. Rod, eu estava vendo que um dado sobre o Spotify, em média, um artista ganha 0,34 centavos de dólar por streaming no Spotify. Quer dizer que se tiver uma quantidade, se você não tiver, na verdade é 0,0034, né? Então, Isso significa que a cada 1.000 streamings, um artista ganha $3, 3,48 dólares. É o CPM. Então é isso, né? A mesma coisa, você precisa ter um volume muito grande. E o que é o problema disso? O nicho. Quando você vai para players de volume, tipo o YouTube, né? Se a gente tem aqui uma audiência de 1.000 pessoas qualificadas, 5.000 pessoas qualificadas, não monetiza, porque o YouTube é um serviço também feito para massificar, né? Então você tem aqueles grandes hits que monetizam, geralmente humor, o YouTube monetiza culinária e outras coisas, e o nicho tem mais dificuldade, e geralmente esses players vão para canais pagos, né? Os famosos OTTs, onde você tem lá assinatura, né? Ou outro tipo de serviço para complementar a renda. Estou falando daqueles que querem viver, por exemplo, do Spotify ou do YouTube. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Quem está assistindo aí, quem chegou até o final, um pedido para vocês. Assinem o canal, mandem um comentário, dá um like, fala pra gente o que você gostou. Deixa aí no comentário o que você mais gostou nesse episódio. E fala também o que a gente precisa melhorar. Manda um direct para mim, pro Gustavo, pro Lílio. A gente está gostando muito da interação que a gente está recebendo, das mensagens, e a gente espera que esse tipo de conteúdo ajude tanta gente que está gostando e está ouvindo a gente, beleza? Fechou? Forte abraço, pessoal. Obrigado. Meus amigos, mais uma vez com vocês, foi sucesso. Valeu. Valeu, pessoal.